Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Capital Estratégico Cash, o nosso podcast sobre alavancagem financeira e investimento. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, além de ser um grande amigo, é meu sócio, com vocês, Felipe Cerutti. Fala galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com o Bruno, um cara de peso, e a gente está aqui para entregar muito conteúdo para vocês. Vai ser um prazer imenso inaugurar aqui o nosso podcast para que a gente possa estar trazendo conhecimento para todos esses espectadores. Legal, Felipe, agradeço a sua presença. E eu já quero começar, Felipe, perguntando sobre você. Me conta um pouquinho sobre sua trajetória, o que você vem fazendo ao longo desse tempo todo e os seus números, principalmente no segmento consórcio. Bom, tratando da minha trajetória com o consórcio, lá das premissas, eu conheci o consórcio no momento do qual eu trabalhava com a minha família. Minha família tem uma loja de carros há mais de 18 anos. E lá, obviamente, a gente tinha uma linha de crédito através do financiamento. Então as pessoas iam lá e corriqueiramente a gente financiava os carros. Só que no momento de financiamento, taxa de juros altas, o carro, a FIP dos veículos subiram muito no momento da pandemia. E a gente visualizou uma janela de tempo estratégico para que a gente pudesse estar trazendo outra ferramenta de crédito para essas pessoas. Até mesmo porque, na verdade, a virada de chave foi um cliente que veio até mim comprar um carro com uma carta de crédito. E até então a gente não perguntava qual era o valor da parcela. Só que o danado me soltou assim, estou pagando R$ 1.400. Falei, cara, impossível. Eu acabei de financiar aqui para outro cliente o mesmo valor com 3 mil de parcela. Então ali, realmente eu falei, cara, eu preciso de ferramentas de crédito alternativas para que eu possa estar escalando o meu negócio. Legal. E me fala uma coisa. Calma aí, vamos voltar um pouquinho, porque você falou que era o mesmo crédito, só que quase 3 vezes mais o valor da parcela? Exatamente. A gente, volta e meia, consegue fazer uma conta bem básica. Cada R$ 30.000 financiados é R$ 1.000 de parcela. Só que hoje no consórcio, a gente fala que basicamente R$ 100.000 você consegue fazer uma adesão com parcela reduzida de 700 e a parcela integral ficaria na casa de 1.400. E o financiamento, R$ 3.200. Então, realmente é uma expressividade muito grande de um para o outro, né? Legal, legal. E, cara, falando um pouquinho já, aproveitando esse gancho do consórcio, né? Eu comigo, pra quem já me ouviu, né, o outro podcast, sabe que eu vim do mercado financeiro, que eu já tenho uma bagagem muito grande, mais de 15 anos de experiência no mercado, e eu tinha muito preconceito contra consórcio, até conhecer de fato essa ferramenta. E eu acredito que muitos ouvintes aqui, né, porque o pessoal que está acompanhando o podcast também tem esse preconceito. Fala para mim, a sua realidade quanto a consórcio no passado, antes de você entrar no mercado. Você tinha preconceito, gostava, não gostava, xingava o pessoal assim como eu fazia? Como que era? Isso é uma boa colocação, porque eu era a pessoa que falava assim, venho de uma família que sempre me repetiu isso. Eu não vou pagar para alguém administrar meu dinheiro. Porque no final das contas é isso, tem uma taxa administrativa para que a gente gerencie o dinheiro dos outros. E eu carregava aquilo. Só que, no momento que a gente consegue entender a regra do jogo, a gente visualiza que o poder da alavancagem ele é muito expressivo. E não faz sentido você pagar juros, porque a diferença é muito grande. Enquanto uma taxa de financiamento de veículo, por exemplo, fica em torno de 1,8 ao mês, a gente tem 1,8 ao ano no consórcio. Então, sim, faz muito sentido você tomar capital de consórcio de forma planejada, programada para que você fuja dessas alternativas extremamente caras. Tá, legal. Cara, desculpa. Vamos aproveitar esse gancho e falar sobre alavancagem. Você falou o poder da alavancagem. Mas o pessoal que está aí nos ouvindo, o que de fato é a tal da alavancagem? Como que a gente consegue passar isso pro pessoal que está nos assistindo? Cara, o poder da alavancagem, como que a gente consegue deixar isso em palavras bem didáticas, né? Nada mais é do que você pegar um crédito que não é seu para que você possa estar realizando algo grande e que este algo te traga renda, né? Então, falando de alavancagem financeira ou patrimonial, nada mais é do que você pegar um dinheiro que não é seu. Pegou esse dinheiro, fez essa tomada de crédito, fez isso numa alocação para um ativo, por exemplo, um imóvel que te vai render um aluguel, e esse aluguel vai te dar retorno superior ao valor que você está pagando da taxa administrativa, por exemplo. Legal. Eu costumo dizer, pelo menos para os meus clientes, que a alavancagem financeira ou patrimonial nada mais é que você conseguir, por exemplo, transformar 300 mil em 3 milhões de reais num tempo que a pessoa esteja viva para aproveitar, desfrutar desse benefício, dessa rentabilidade. E você consegue trabalhar com o capital de terceiros.
Então, vamos supor, se você hoje tem 100 mil reais, investe 100 mil reais a 1%, você vai ganhar R$ 1.000 de rentabilidade ao mês. Agora, se você trabalha com R$ 1.000 por mês dentro do consórcio, a gente está falando de R$ 300 mil por mês. É 3 vezes mais. Por isso que a alavancagem financeira é tão importante, tão expressiva dentro da estratégia utilizada como consórcio. Irmão, fala outra coisa para mim. A gente costuma dizer, eu falo muito sobre alavancagem financeira, né? Mas a gente entende que tem várias outras estratégias dentro de consórcio. Além da alavancagem financeira que você utiliza, qual outra ferramenta você utiliza dentro de consórcio? Tem alguma estratégia que você gosta mais, que você utiliza na sua pessoa física, ou você faz mais do mesmo, todo mundo quer comprar imóvel, você só compra imóveis? Assim, o consórcio, ele, a grosso modo, parece ser uma coisa só. Então as pessoas pensam, poxa, consórcio é para comprar carro ou casa. Mas não, de fato a gente tem um leque muito espesso para trabalhar isso. Então você tem como fazer uma alavancagem patrimonial, financeira, você consegue criar renda passiva, uma aposentadoria imobiliária, então a gente tem diversas estratégias. Eu vou te ser bem transparente que o que eu realmente replico é o que eu vejo que grandes empresários e as maiores famílias do Brasil estão alocadas, que é em imóveis. Então hoje a alavancagem patrimonial para mim faz muito sentido, por quê? Porque a gente tem a segurança de imobilizar isso no imóvel, que automaticamente vai valorizar ao longo do prazo, ao longo do tempo. Então, comprei a 100 mil, isso daqui 10, 15, 20 anos vai ganhar valor e vai perpetuar tanto para mim quanto para minhas futuras gerações. E nesse meio tempo, a gente tem a rentabilidade de uma locação. Então, hoje o que eu mais faço é isso. Legal. O Felipe, para quem não sabe, pessoal, ele é meu sócio em uma estrutura que nós criamos, no qual nós compramos imóveis com consórcio e o próprio aluguel do, do- e o próprio aluguel do imóvel paga as parcelas de consórcio e sobra recurso para a gente. E a gente repete essa operação várias, várias vezes. Então a gente está construindo um portfólio imobiliário. Mas além disso, eu gosto muito de destacar a minha estratégia também de alavancagem financeira. O Felipe falou alavancagem patrimonial. E agora eu estou falando alavancagem financeira. Qual a diferença de uma para outra? Basicamente, turma, alavancagem patrimonial, o foco é em crescimento de patrimônio, imóveis. E a gente pode também ter estratégia de alavancagem financeira. Alavancagem financeira, para quem não sabe, é nós crescermos o patrimônio líquido, recurso, investimento mesmo, em bancos e corretoras, por exemplo. Então a gente consegue utilizar o consórcio diversificando ambas as estratégias. Eu, na minha pessoa física, eu tenho tanto alavancagem financeira como alavancagem patrimonial e o Felipe é um meu sócio dentre essas duas estratégias. Irmão, tem algum case de sucesso de cliente seu que você fala, olha, cara, esse cliente fez isso, saiu com isso, algo palpável para explicar para a turma por que faz sentido o consórcio como diversificação na carteira dos clientes? Cara, graças a Deus a gente tem diversos cases de sucessos, não somente para a parte de alavancagem, mas aquisições, trocas de frotas e assim por diante. Mas uma pessoa que me dá o aval, fale de boca cheia o meu nome, foi meu próprio pai. Então, assim, é até engraçado falar isso, mas assim, jamais colocaria um familiar em qualquer tipo de enrascada, né? E meu pai é meu cliente. E nós fizemos uma estrutura para alavancagem financeira. O meu pai hoje, ele já possui alguns imóveis e o real objetivo dele era alavancar financeiramente. Então, como a parte imobiliária já estava resolvida para ele, ele falou: Felipe, vamos estruturar algo para alavancar dinheiro, para a gente poder ter recursos líquidos, igual o Bruno mencionou. Só que como fazer isso? A gente ensina, a gente consegue ter métricas, a gente pode visualizar as melhores oportunidades dentro de alguns grupos, porque cada grupo tem um regimento, assim por assim dizer. E isso potencializa as chances. No caso dele, contratamos um volume de crédito e diversificamos isso. A gente fracionou, a gente não fez apenas uma cota de consórcio, fizemos 10 cotas, para que a gente aumentasse as probabilidades a nosso favor. E a gente está tendo uma recorrência de contemplação de uma cota por ano. Ó, Por exemplo, dentro de novembro do ano passado, a gente fez a contemplação de uma dessas cotas, com um investimento de 27 meses, com parcela de R$ 550 mais ou menos. Ou seja, ele teve um investimento ao longo desse período que totaliza mais ou menos 15 mil reais. Só que hoje esse crédito a gente pode vender a mercado. Por quê? O mercado ele está carente de crédito. E se eu sou o detentor de um crédito, eu posso transferir para alguém, mediante um pagamento, é lógico. Então, esse crédito hoje a mercado a gente consegue estar comercializando por R$ 60 mil, por exemplo. Então, o que que acontece? A alavancagem financeira é isso. Ele empregou R$ 15 mil de recursos dele nessa operação e a gente vai comercializar mediante o pagamento de 60. Então, a gente está falando de 300% de rentabilidade. legal. Agora, divide isso em 27 meses. A gente está falando de uma rentabilidade superior a 10%.
Hoje não tem banco que torne isso viável e possível. E as pessoas pensam, cara, isso é pirâmide, isso é mentira, isso não acontece, mas muito pelo contrário. As pessoas não entendem que no consórcio você se torna banco, você detém o dinheiro. Porque hoje, CDB, você coloca dinheiro lá, o banco vai te pagar 1%, mas no final das contas quem está fazendo e lucrando é o próprio banco. E aqui você está na cadeira do banco. Legal, legal. É até importante a gente explicar essa estrutura, porque assim, turma, muita gente não entende como assim tá fazendo 10% de rentabilidade ao mês, ou alguma coisa nesse sentido. Quando nós falamos em consórcio, estamos falando em crédito. O consórcio, em sua natureza, é uma dívida, é um crédito. E o crédito está extremamente caro e escasso no Brasil. Você deve ter passado uma situação como essa de tentar pegar um crédito, por exemplo, 1 milhão, 500 mil, 100 mil reais que seja, e você ter que pagar 3, 4 vezes mais se você fosse financiar esse crédito. Então, o crédito está muito difícil de você conseguir e está muito caro. A partir do momento que você tem esse crédito disponível para você, é o que o Felipe falou, você se torna um banco. Porque agora você é o detetor do crédito. Você pode usufruir dele ou você pode vendê-lo. Então você pagou uma parcela pequena e o seu crédito é bem grande. Quando você vai vender esse crédito e compara com o valor da parcela que você pagou, aí sim você vê uma rentabilidade absurda que nenhum outro tipo de investimento pode trazer, tanto dentro quanto fora do Brasil. Eu digo por experiência própria, né? Mais de 15 anos de experiência no mercado, já passei por bancos, fundos de investimento, corretoras, e nenhuma opção me trouxe tanta rentabilidade para os meus clientes como o consórcio, por isso que eu me dediquei e estou avançando cada vez mais dentro dessa estratégia. E Felipe, é, eu queria que você deixasse uma mensagem para a pessoa que ainda duvida de consórcio, porque a gente falou aqui, né, de preconceito contra. E eu sempre explano isso nas minhas palestras ou em eventos, que eu tinha muito preconceito contra. Mas o meu preconceito era de não entender o produto a fundo. Eu tinha ouvido falar que o produto era ruim, eu tinha ouvido falar que prometeram uma certa rentabilidade e não entregaram, ou uma contemplação e não entregaram. E esse preconceito que existe em cima do consórcio é pela falta de conhecimento. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda não conhecem, ou as pessoas que conhecem, mas ainda não tomaram a decisão porque tem um certo receio, um certo preconceito contra o consórcio. Por que essas pessoas deveriam diversificar e como começar a diversificar com o consórcio dentro da carteira delas? Bom, eu mencionei que eu era detentor dessa ideia de que eu jamais pagaria para administrar meu próprio dinheiro, porque eu me visualizava como autossuficiente, eu dava conta de fazer isso. E não precisava de ninguém, de estratégias, de algumas ferramentas, mas o consórcio seria uma ferramenta. E quando eu comecei a estudar a fundo essa ferramenta, esse universo totalmente desconhecido que era para mim, o que eu consegui encontrar? Eu consegui encontrar algo que vai além do que a opinião comum fala, que é sorte. A sorte a gente não vende, é um tiro no pé, não existe. Agora, no momento que você visualiza as estratégias, as probabilidades, o planejamento, aí começa a ficar palpável. Eu gosto sempre de mencionar a questão de um terreno, por exemplo. Muitas pessoas não investem em consórcio, mas compram um terreno para comercializá-los depois. Por que isso, Bruno? Simplesmente porque querem ter uma valorização, querem ter um lucro nessa operação. E tá tudo certo, quem investe em terra não perde. Só que no consórcio não é nada diferente. Na alavancagem financeira, você vai empregar parcelas até o momento que você for contemplado e você pode comercializá-lo. E você vai resgatar esse valor investido com um lucro. E é a mesma situação de um terreno que você comprou da loteadora. Você fez os pagamentos mensais, depois você vai vender. É a mesma coisa. A gente só precisa entender e fazer algumas analogias para que isso fique claro na cabeça das pessoas. E o como a gente pode ajudar essas pessoas a identificar qual que é o caminho mais interessante para elas. Por quê? O que às vezes é interessante para o Felipe ou para o Bruno pode ser que não seja interessante para essa pessoa. O consórcio não é todos os grupos iguais. A gente tem uma diversidade muito grande para diversas finalidades. Então, qual que é o grande pulo do gato no consórcio? Ter uma boa pessoa, um bom profissional para te direcionar para a estratégia que vem de encontro com o seu objetivo. É um casamento, perfil do cliente, perfil do grupo. Legal, cara. Vamos só, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero decorrer sobre isso. Primeiro, você falou consórcio não é sorte. Muita gente fala, cara, eu não vou fazer um consórcio porque vai demorar para contemplar, eu não vou fazer consórcio porque eu não tenho recurso para dar de lance, ou os lances são muito altos. Me fala sua visão sobre isso, o porquê o consórcio não é sorte,
para que a gente possa explicar para o pessoal que está nos ouvindo a razão de ter uma diversificação em consórcio na carteira. Bom, a tua pergunta lá atrás era também o como começar nesse universo de consórcio. Gente, é algo que você tem que ir dosando conforme você vai se sentindo seguro. Então, se é a primeira vez que você vem atrás desse conteúdo, que você vai procurar um profissional dessa área, comece aos poucos. Realmente entenda como funciona. Jogue o jogo para que você possa realmente sentir como que funciona. Agora, quanto à questão de consórcio não é sorte, a gente tem que entender que existem lances. Os lances vão antecipar a sua contemplação. Mas não é qualquer tipo de lance. Hoje o mercado fala em consórcio, lance livre e lance embutido. São variáveis muito interessantes, mas para públicos totalmente diferentes. Por quê? O lance livre, você vai oferecer um lance um pouquinho mais agregado. E esse lance mais agregado vai aumentar um pouquinho o custo da operação. Para empresários, capital de giro, fazer algumas operações um pouquinho mais escaladas, sensacional. Agora, o lance embutido, ele vem de encontro com quem não tem capital para o lance. É só um desconto na própria cota contratada. Então, tem essas duas distinções. Mas na nossa gestão, a gente encontra uma variável muito maior de opções para você trabalhar, caminhos alternativos. Por exemplo, lance limitado. O lance limitado, você concorre com uma média de 7% do grupo, 8% do grupo. Isso é muito interessante, por quê? Você saiu da mesmice, você saiu daquele bolo inteiro de todos os participantes. Você está começando a estreitar o teu caminho. O teu resultado vai vir mais rápido. Você botou 93% da concorrência de lado, apenas por entender o teu potencial de parcela, teu potencial de lance e adequar isso no grupo estratégico, por exemplo, num grupo em andamento, cara, as chances vão lá em cima. Imagina um grupo em andamento do qual 70 pessoas oferecem o lance, só que 7 delas contemplam, a gente está falando de 10% de chances de contemplação ao mês. Ou seja, 10 meses, o que a gente encontra? A contemplação. Dá de prometer? Não, não dá. A gente não está aqui para vender sorte ou promessa. Agora, a estruturação ela é viável, ela é possível através de estudos. A gente tem acesso a todos os lances, a todos os grupos, as expectativas a gente consegue colocar no papel e direcionar de encontro, né, com o objetivo do cliente. Legal. Cara, sabe o que eu costumo dizer também? Com consórcio, a gente compra tempo. Como assim? Muita gente fala, não, porque eu não faço consórcio porque vai demorar muito tempo para contemplar, porque nunca contempla. E na minha visão é totalmente contrário. Na minha visão, a gente compra tempo. Como assim, Bruno? Eu quero trazer até uma reflexão aqui para a turma, né? Vamos supor que eu faça um consórcio de R$ 1 milhão. Exemplo, tá? A minha parcela vai ser mais ou menos R$ 3.500, tá? Se a gente investir nesse consórcio ao longo de 36 meses, a gente vai investir algo em torno de R$ 126.000. E a gente tem ferramentas, como o Felipe falou, para conseguir algumas contemplações. E vamos supor que contemple justamente no mês 36, depois de 3 anos você pagando com fidelidade ali o seu consórcio. Você vai ter investido um total de 126 mil e você agora na mão tem um patrimônio de R$ 1 milhão no mínimo. Por que no mínimo? Porque tem a correção do consórcio ao longo dos anos. Então, isso é uma alavancagem financeira que a gente estava falando lá atrás. A gente conseguir transformar, por exemplo, R$ 126.000 em R$ 1 milhão. E a gente consegue fazer isso num prazo adequado ao perfil do investidor. Então, quando as pessoas falam, olha, Bruno, eu não vou investir no consórcio porque demora muito tempo, quanto tempo a gente está economizando fazendo essa jogada? Como assim, Bruno? Pega aí R$ 1 milhão e divide por R$ 3.500 por mês. Quanto tempo isso daria? Eu nem fiz essa conta, eu estou fazendo agora de cabeça, assim. Mas provavelmente você estaria economizando no mínimo 15 anos. Você pode fazer essa conta e depois deixa aqui nos comentários. Posso estar errado, não fiz essa conta antes, mas foi uma reflexão que eu trouxe aqui. Então, faça essa conta comigo. Imagina você investir 126 mil e sair com 1 milhão. Mas quanto tempo você demoraria para ter 1 milhão investindo nos mesmos R$ 3.500? Então, para mim, consórcio é você poder adquirir o bem mais precioso que você tem, que é tempo. É o tempo com a sua família, é um tempo de lazer, é uma viagem, porque a partir disso você consegue sim ter uma alavancagem financeira e um planejamento de aposentadoria só com o patrimônio que você construiu ao longo do tempo, seja ele um patrimônio líquido ou um patrimônio imobilizado. E Filipão, você comentou também que quem investe em consórcio não perde. Algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo não conhecem do produto, não sabem o que é consórcio, ou já ouviram e possivelmente ouviram falar mal do produto. Me explica por que quem investe em consórcio não perde. Qual que é a diferença dele do consórcio para quando analisarmos numa ótica de investimento? Qual a diferença dele para outros investimentos tradicionais?
Olha, eu vou puxar um gancho do qual você trouxe essa explanação ali de tempo. Gente, dinheiro é tempo, ponto, acabou. A gente tem trocado tempo por dinheiro o tempo todo. E teve alguns atendimentos que eu fiz recentemente que eu trouxe essa analogia. Por quê? Temos apenas três formas de comprar qualquer coisa na nossa vida, seja pagamento à vista, financiamento ou consórcio. Eu vou trazer um número um pouquinho menor porque foi o que eu usei com o cliente, R$ 500 mil, meio milhão. Meio milhão, se esse indivíduo pode guardar por mês R$ 2.000, aqui eu não vou botar juro composto, tá? Mas para que ele possa estar atingindo meio milhão só guardando esse dinheiro, para que depois ele possa pagar à vista esse imóvel que ele pretende comprar, vai levar em torno de 20 anos. O consórcio, a gente tem 18 anos de prazo. Então, assim, na pior das hipóteses, você ganhou 2 anos. Agora, colocando num cenário de 60 meses, 5 anos para contemplar, a gente está falando de que a gente conseguiu encurtar uma jornada de 20 anos para 5. São 15 anos que você acelerou a tomada de crédito futura. E, obviamente, por um preço muito atrativo. Por quê? Hoje, 500 mil, você vai ter uma taxa de administrativa que vai incidir para 620. Agora, se você for imediatista, for fazer um financiamento de meio milhão, você vai pagar uma parcela aproximadamente de 5 mil. Agora, você vai somar isso ao prazo que o banco te dispôs, de 360 meses, 420 meses, isso vai superar 2 milhões. Por isso que o banco ganha tanto dinheiro. Você tomou 500 mil, pagou 1,5 milhão para ele. Sim, Então, assim, o porquê que a gente não perde? Porque a única objeção do consórcio é prazo, é o tempo. E, de fato, o brasileiro ele tem essa questão mais imediatista. Só que sabendo trabalhar com ele, você ganha demais. Independente do prazo, se contemplou cedo ou um prazo médio ou um pouco mais longo. Afinal de contas, tem uma estratégia aqui que seria interessante a gente colocar na mesa, que é o imóveis em leilão. Hoje, um imóvel de 1 milhão você consegue estar encontrando no leilão por 500 mil. Então, utilizando a analogia de uma contemplação de 36 meses, em um consórcio de meio milhão, você tem uma prestação mensal aproximadamente de 1.700. 36 meses, 60 mil. 5 anos, uma média de 100. Só que mesmo que seja 10 anos, amigão, você investiu aproximadamente 200 mil, você está comprando imóvel de 1 milhão. Você está pagando aproximadamente 20% do 20%. imóvel. Como é que isso é ruim? Exato. Não é ruim, você está alavancando demais teu patrimônio. Você está conseguindo propor para tua família uma qualidade de vida muito maior. Então, Exato. assim, o porquê que eu digo que o consórcio ele é muito interessante, ele não tem como perder, e em comparação com outros investimentos, ele é muito interessante. Porque hoje ninguém fica rico de CDB. É importante, gente, não estou falando que não. A gente tem que ter uma diversificação de carteira, né? Só que hoje, na medida que o banco te paga 1%, a inflação te come do outro lado, esse mesmo percentual. Então você está ali, ó, patinando. No final das contas, é isso. A gente precisa de ferramentas que vão potencializar o nosso aumento patrimonial ou financeiro. E o consórcio é a ferramenta ideal para que a gente faça isso sem se expor a risco. Porque existem outras ferramentas, outros produtos no mercado. Só que a gente tem que também medir risco. Por isso a diversificação. Não expor tanto a risco a nossa carteira. E o consórcio é realmente uma das ferramentas que mais me chama a atenção para isso. Legal. Bom, você já deve ter ouvido que eu sou especialista em investimento, né? Trabalhei durante 8 anos como assessor de investimento. E eu gosto sempre de trazer essa diversificação para a realidade da carteira dos meus clientes. Como que a gente faz isso, turma? Imagina que você tem os mesmos 500 mil reais, por exemplo, que o Felipe falou, só que em investimento líquido, num CDB. E, cara, esse CDB renda para você 1% ao mês, 1,1, vamos colocar 1% para ficar mais fácil. Ele vai te dar uma rentabilidade mensal de 5 mil reais por mês. Imagina se nós utilizarmos parte dessa rentabilidade e diversificarmos em consórcio. E aí a gente volta para um exemplo. Vamos supor, vou estar rendendo para você 5 mil reais por mês. E você pega desses 5 mil, reinveste 1.500 e pega 3.500 reais e coloca em consórcio. Todo o dinheiro a mais que você recebe pelo seu trabalho, sua função, enfim, você continua investindo no seu banco, na sua corretora. Só que com esses 3.500 reais, que é a parte da sua rentabilidade, você faz em consórcio. Você está se expondo, então, a um crédito de 1 milhão. E aí voltam todas essas estratégias que a gente falou. A possibilidade de você vender uma carta e fazer um lucro absurdo. A possibilidade de você comprar imóveis e com o valor do aluguel você paga a carta. Então você não tem mais que desembolsar nada, você faz de novo essa operação. E por último, também você pode, além da alavancagem financeira, arrematar imóveis de leilão, que é um tema, um próximo tópico que a gente vai falar futuramente. Mas só pegando esse gancho. Muita gente fala, olha, já que eu vou arrematar imóvel de leilão, eu vou aproveitar e já vou fazer um financiamento.
Mas uma coisa que muita... Por que disso? Porque a pessoa fala, depois eu vendo o imóvel, eu quito o financiamento com desconto. Correto. Mas muita gente não sabe, turma, que dá para você fazer a mesma operação com consórcio. Se você quiser quitar o seu consórcio, você ganha um desconto maior do que o desconto que você teria no financiamento. Inclusive, podendo ter taxa negativa. Mas isso não vai dar para falar, a gente não tem tempo para falar Assunção sobre de isso. A dívida. assunção de dívida. A gente não tem tempo para falar sobre imóveis de leilão hoje com consórcio. Mas eu vou trazer esse tema para vocês futuramente, tá? E Felipe, para a gente poder caminhar para o final, a gente entende que o mercado hoje, só 3% da população acaba investindo em consórcio para adquirir bens, né? Seja imóveis, carros, enfim, o mercado como um todo. Você já você já é uma pessoa que investe em consórcio há muito tempo, eu sou uma pessoa que invisto há muito tempo no consórcio. Eu queria que você deixasse um recado final para aquelas pessoas que pensam em investir e não começaram a investir ainda, como elas podem mudar de vida ou não, e trazendo uma realidade do nosso mercado atual, taxa de juros, inflação e tudo que está acontecendo, como que o consórcio pode ser uma ferramenta também de proteção, de segurança, para que essa pessoa que esteja com medo de começar a investir em consórcio tenha essa tranquilidade e comece a investir, diversificar seu patrimônio e fazer alavancagem financeira. Bom, falando primeiro de segurança, eu acho muito interessante a gente entender que no consórcio existe correção. A correção ele vem de encontro com o índice chamado INCC, Índice Nacional do Custo da Construção Civil, e ele vai corrigir o teu crédito. E é muito interessante, tem alguns clientes que vêm aderindo a essa ideia justamente porque hoje R$ 100.000, para começar, uma pessoa que tem receio, que tem pouco crédito, às vezes não, eu quero botar o menor crédito possível, a gente está falando de uma prestação de R$ 340. R$ 340, se a pessoa investiu durante 12 meses, ela fez o acúmulo de R$ 4.000. Só que o INCC ele tem uma média de 5 a 7%. Vamos pegar a metade, de 6%. Então, no primeiro ano, a pessoa fez um investimento de R$ 4.000 e o INCC corrigiu esse 100 mil para 106. Então, é uma ferramenta da qual vai proteger você de uma determinada inflação, assim, sabe? Então, é uma situação da qual eu acho muito interessante as pessoas que têm um pouco de receio iniciar aos pouquinhos. Vem para o consórcio, sente como funciona, já blinda um determinado percentual da tua renda e, consequentemente, você vai colher frutos. Agora, mencionando os 3% da população que faz, o como a gente consegue estar trazendo mais pessoas para essa ferramenta é da base. Sempre é da base. Hoje, o consórcio ele nos pede tempo. É algo a planejamento, né? É algo a médio prazo, vamos colocar assim. Então, o que eu gosto e eu agradeço é que, por exemplo, meu pai fez o meu consórcio de veículos para que eu pudesse ter meu primeiro carro. Uau. Eu, na época, falava, entre aspas, mal do consórcio, mas o consórcio muito me beneficiou. E muitas vezes a gente pode estar visualizando que não somente para o primeiro carro, por que não para uma faculdade? Vocês que têm um filho de 3, 4, 5, 7 anos, como que vocês vão pagar o estudo dessa criança? Hoje, alocando um pequeno valor mensal, você consegue estar transformando isso em um patrimônio. Esse patrimônio vai te gerar uma rentabilidade mensal através da alocação, que vai pagar a operação. Então você vai fazer aportes por um determinado período, depois está se sustentando sozinho. E lá na frente, as parcelas, obviamente, vão ser cessadas. O saldo total vai ser quitado. E essa rentabilidade você pode direcionar, seja para uma faculdade, um plano de saúde, enfim, qualidade de vida. E aqui, você colocando na prática, você vai colher lá no futuro uma vida extraordinária. E isso se você simplesmente usufruir desse valor. Agora, se você reinvestir, vira uma bola de neve que não acaba mais. Ah, com certeza. E é o que a gente utiliza, nossas famílias utilizam e vão continuar utilizando. Então, para finalizar agora de uma vez por todas, eu estou finalizando já faz algum tempo porque o papo está muito bom. Mas, cara, primeiro eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, tá? Dizer que foi uma honra te receber aqui no nosso podcast. E eu quero deixar aqui pro pessoal como o pessoal te encontra nas redes sociais, como você conversa com a turma. O arroba é Felipe Cerutti, só que tem uma peculiaridade, né? Felipe é com 2 P's e Cerutti é com 2 T's.
Então, só colocar o @Felipe Cerutti ali, a gente já se conecta. E o prazer foi todo meu, Bruno. Cara, é muito interessante, é muito rico sempre ter troca com você. O cara é dono do maior resultado do ano passado de Santa Catarina. Eu venho de encontro com isso, mas no segmento de veículos. É muito bacana a gente unir forças, né, para conseguir estar trazendo conhecimento para esse público maravilhoso. E eu tenho certeza que é o começo de uma jornada muito grande que tem por vir. Legal. E, turma, se você gostou do nosso podcast hoje, pode se inscrever no nosso canal. Deixa um comentário aqui. Se você tem preconceito contra consórcio, eu quero que você escreva: eu não gosto de consórcio. E se você quer saber mais sobre consórcio, escreve aqui embaixo reunião. A gente vai entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas. De qualquer forma, eu tenho certeza que foi um bate-papo que agregou muito para todo mundo. Eu espero vocês no próximo episódio. Até a próxima e tchau.